Bem, eles não querem voltar. Eles são tão grandes, a energia deles é tão imensa agora, que não querem reduzir sua vibração, sua frequência ou sua consciência para entrar em uma forma física. Porque mesmo quando você e eu encarnamos na Terra, não trouxemos toda a nossa alma conosco. Só podemos trazer partes que podem ser úteis e partes que querem cura, porque enlouqueceríamos se trouxéssemos toda a nossa consciência. Mas uma expansão incrível, pois é a compaixão que cria mestres ascensionados e autocompaixão. Então, tipo, você é uma alma antiga, e eu acho que o planeta tem aproximadamente 50% de almas antigas e 50% de almas jovens. As almas jovens aprendem compaixão, as mais velhas, autocompaixão. Gostaria de dar boas-vindas ao programa Marie Menucheri. Como vai? Estou ótima, Alex. Obrigada por me receber e por tudo que faz para nos ajudar a crescer conscientemente. Valorizo muito o seu trabalho. Sou muito grato por isso. Valorizo o seu trabalho. Você está nessa jornada há bem mais tempo que eu, uns 15 anos. Como você me disse, 25. 25 anos em energia, mais 15 anos em rádio. Sim, de rádio. Isso é incrível. Então, como estávamos dizendo, temos a sorte de conversar com algumas das almas mais interessantes do planeta o tempo todo. E às vezes eu me belisco. Tipo, sério? 1 hora? Eu tenho 2 horas. Eu posso sentar e perguntar o que eu quiser. Isso é ótimo. Estou feliz por você fazer coisas alegres, ajudando todos nós positivamente. Sim, é verdade. Agradeço por vir ao programa. Queria trazer você aqui, pois sua habilidade é única no sentido de que você é um médium psíquico, mas também se concentra em conectar-se com entes queridos do outro lado e não apenas faz isso sozinho, mas ajuda outros a fazerem o mesmo. Então vamos explorar mais esse assunto em breve. Mas antes, como era a sua vida antes? Dessa loucura que eu sempre gosto de chamar de ser um médium psíquico? Ou você já nasceu dizendo eu vejo pessoas mortas? Não saí do útero já sabendo que tinha essa habilidade. Minha família era uma família média, católica, com 5 filhos, e meus pais queriam começar a usar algum tipo de pílula anticoncepcional ou método para evitar mais gravidezes. Meu irmãozinho ficou muito doente quando era pequeno, e eles passaram muito tempo em hospitais, por cerca de 1 ano e meio. Eles eram católicos devotos, então foram falar com o padre e ele disse que, se fizessem isso, seriam excomungados. Na verdade, acho que o padre disse que minha mãe seria excomungada, mas não meu pai. Claro que não, porque ele é homem e é assim que a igreja funciona, certo? Sim. Então, meus pais tomaram a difícil decisão de se afastarem da igreja. Sim, pouco depois eles se divorciaram, o que mudou drasticamente suas vidas. Passaram a enxergar o mundo de forma diferente. Minha mãe, muito devota e que iniciava seus diários com Querida Abençoada Virgem Maria por sua educação católica, estava zangada com Deus. Mas ao superar a raiva, mergulhou em livros de espiritualidade, trazendo essa essência para nossa casa. Então, ainda bem jovem, tive acesso a isso. Devia ter uns 7 anos quando começou. Minha mãe tinha amigos do Novo Pensamento e nos levava junto. Sei que às vezes nos fins de semana, mas eu queria ser normal. Eu não queria ser esotérico. Eu não almejava isso. Casei com um engenheiro e entrei na escola de enfermagem. Trabalhando como enfermeira oncológica em Seattle, comecei a perceber fenômenos estranhos. Ouvia, via e sentia coisas intensamente. Também estava meditando na época. Tive episódios de taquicardia no hospital, que é um coração acelerado. O cardiologista atribuiu isso ao estresse. Após várias semanas de exames e confirmação dos resultados, decidi iniciar a meditação. Foi minha primeira experiência real, que não se encerrou abruptamente, mas sim porque eu fechei os olhos e serenei minha mente, o que se revelou extremamente significativo para mim. Desde aquele instante, enquanto estou no hospital, comecei a ouvir os órgãos internos dos meus pacientes comunicando-se comigo. Posso enxergar suas vidas anteriores, discernir quais medicamentos serão eficazes para eles e quais não surtirão efeito. E possivelmente por ter sido educado sob uma perspectiva espiritual, não senti medo e minha vida se tornou mais serena e tranquila.
Simplesmente seguindo o meu próprio caminho, minha existência se harmonizou, ainda que seja peculiar e distinta em relação às vidas de outras pessoas. Fui conversar com meu supervisor, pois era a enfermeira responsável na maioria dos dias de trabalho. E tinha tanto medo de ouvir o que o fígado de alguém me dizia que tinha receio de não ativar o código a tempo, pois é dever da enfermeira responsável chamar a emergência, buscar o carrinho de parada e iniciar as compressões até a equipe chegar. Assim, fui até ela relatar meu problema, preocupado que ela pudesse me suspender. E eu achei que ela fosse pedir uma avaliação psiquiátrica. Era isso que eu pensava que ia acontecer, e eu era casada na época e nem contei ao meu marido o que estava acontecendo comigo. Mantive tudo muito em segredo, só entre meus amigos da meditação e as enfermeiras do hospital onde eu trabalhava. E para minha alegria e surpresa, minha supervisora disse que eu estava vendo energia. E então eu precisei começar a impor as mãos sobre nossos pacientes. Fiquei surpresa ao descobrir que o Dr. Sandman, nosso terapeuta residente, não me entrevistaria nem faria uma avaliação psicológica. Isso me aterrorizava. Dias depois, impus as mãos conscientemente, algo novo para mim. Antes, havia tocado centenas, talvez milhares de pacientes, mas sempre com um propósito clínico, como usar um estetoscópio, sentir o pulso ou administrar injeções. Agora era diferente. Não estava removendo grampos ou suturas. Lembro-me de que havia um paciente que tinha sido transferido para o nosso andar, que era um paciente cirúrgico que estava sentindo dor pós-operatória. Ela precisou ficar mais tempo no hospital, mas não havia espaço no andar cirúrgico. Foi transferida para o nosso andar. Entrei em seu quarto e perguntei se podia impor as mãos sobre ela, sem entender bem o significado. Desconhecia até o que era um choque. Fechei a porta firmemente. Não queria ser interrompido nem questionado sobre minha ação. Impus as mãos sobre ela e vi orbes coloridos e brilhantes alinharem-se do topo da cabeça ao assoalho pélvico. Os órgãos dela comunicaram-se comigo. Após uma histerectomia, seu corpo sentia tristeza. Embora não pudesse mais ter filhos, lamentava a impossibilidade de gerar uma nova vida. Entabulei um diálogo telepático com seu corpo. Juntas, choramos. Nós duas estávamos de olhos fechados, mas eu abri meus olhos por um instante e pude ver que ela também estava chorando. Vivi momentos incríveis. Ela recebeu alta no dia seguinte sem dor. Isso marcou o início da minha carreira. Porém, minha jornada foi completa e atarefada. Prática de medicina energética, que depois de alguns anos descobri que também sou médium, com clientes ao redor do mundo por cerca de 25 anos. Certo, você mencionou que devido ao treinamento e ter crescido nesse meio quando começou a experienciar isso, não se assustou. Naquele momento estava apenas mais atento, ouvindo, vendo e sentindo a energia e percebendo os órgãos como se comunicassem com você. Para ser justo, sou estranho, até bizarro, e entendo o motivo. Você esperava uma avaliação psicológica. Val, compreendo totalmente. É chocante que ela tenha dito aquilo. Estou impressionado. Entrevistei-a no meu programa de rádio anos depois, pois agora é diretora. Um centro de câncer regional e ela é essencial para integrar tratamentos naturais com o colágeno. Sim, ela é incrível por si só. Ela foi criada de forma parecida comigo, né? O que eu ignorava, então compreendia o que ocorria. Quando descobriu sua mediunidade pela primeira vez? Sempre pergunto às pessoas: você viu um morto andar pela sala? Ouviu ele falar? Isso ainda é perturbador, mesmo treinado. De repente aí você fica tipo, vó, Bob, você partiu há apenas um ano. O que houve? Você é bem engraçado, viu? Tudo girou em torno da minha carreira de enfermagem. Parece que minha família é muito holística e não aprovou minha decisão de ser enfermeiro registrado. Minha mãe preferia médicos de medicina herbal chinesa e acupunturistas antes de médicos convencionais. Quando decidi estudar medicina tradicional, minha família não aprovou, mas eu adorava a enfermagem. As experiências psíquicas e esotéricas que carrego comigo surgiram no hospital onde tive minha primeira percepção de uma pessoa morta no quarto.
Era meu primeiro dia após me formar na escola de enfermagem, e eu estava acompanhando uma supervisora que queria me ensinar. Alguém acabara de morrer no andar e ela queria me ensinar a preparar o corpo para o necrotério. Então eu entro no quarto e estou ouvindo ela, observando e ajudando a despir e limpar um corpo, mas não consigo parar de olhar para o teto. Eu pensava, essa mulher não está em seu corpo, ela está no teto. Então, eu até disse para a enfermeira supervisora que estava me ensinando, né? Eu disse: se você não sente que a mulher está no teto, porque eu sou uma pessoa bem direta e franca, sinceramente. E ela foi tipo: ah, sim, provavelmente, e meio que ignorou meu olhar constante para o teto. Então, esse foi o meu primeiro momento de perceber que eu podia sentir energia que deixou o corpo. E isso muito antes de eu saber que era intuitiva, antes de trabalhar no setor de oncologia. E então foi no meu segundo ano fazendo cura pelas mãos. Eu me treinei no hospital, toquei em centenas de pacientes e ensinei a mim mesma como fazer o trabalho energético. E eu estava no hospital, caminhando pelo corredor bem cedo pela manhã, e vi isso. Sou muito visual. Vi esse tecido azul cobalto flutuando no ar a cerca de 5 metros acima de mim. Os tetos do hospital eram muito altos. Não me surpreendi, pois há anos notava ocorrências estranhas e bizarras. Observando o tecido azul cobalto, uma cabeça de mulher com cabelos grisalhos presos surgiu. Se fosse estimar, diria que ela tinha entre o final dos 70 e início dos 80 anos. Ela falou comigo não com palavras, mas mentalmente por telepatia. Isso simplesmente salta na cabeça. Ela me pediu: ah, por favor, pode falar com meu filho? Pretendia responder telepaticamente, disse a ela. Éramos os únicos no corredor. Eu, o único humano. Era cedo e falei que não sabia o quarto dele e estava ocupado. Foi o que disse. E então, a bola de carvão desapareceu. A cada vez que percorria aquele andar, algo comum na função de enfermeiro-chefe, responsável pelo bem-estar da equipe, ela reaparecia. Eu andava rápido e com agilidade pelos corredores. Sempre ao cruzar aquele trecho, ela surgia pedindo que cuidasse do filho dela. E foi só perto das 15, ó, no fim do meu turno, que ela, implorando e visivelmente irritada comigo, me abordou novamente. Eu estaria. Se eu tivesse me esforçado, como quem passou agora, para pedir, cara, pode só enviar uma mensagem? Sei que está ocupado, mas é especial. E realmente foi assim. Assim que pude ouvi-la pela última vez, tudo mudou, pois parecia uma grande unidade. Havia muitas portas, mas de repente, uma porta diante da qual eu sempre estava quando a via começou a brilhar intensamente. Então perguntei à enfermeira dele, pois a equipe do hospital já sabia que eu fazia algo diferente nos quartos. Sempre pedia permissão à enfermeira do paciente antes de entrar para falar sobre energia ou algo do tipo. E a enfermeira disse: claro, pode entrar. Então eu entrei no quarto, me apresentei e perguntei. Ao jovem que estava deitado na cama, que devia ter uns 30 anos, havia uma mulher sentada ao lado dele, também da mesma idade que eu presumi ser sua esposa. E perguntei se a mãe dele havia falecido, e ele disse que sim. E eu disse: você a consideraria meio exigente? E os dois caíram na risada. E então ele me apresentou a irmã, e eu disse: sua mãe passou a manhã inteira gritando comigo para eu entrar aqui e impor as mãos em você? Ela quer passar uma mensagem, não sei qual é. Posso, por favor, impor as mãos sobre você? Então eu fiz. E eu podia ouvir a mãe dele, me dizendo que ele ainda tinha tempo. Ele tinha uma doença terminal e estava preocupado que essa internação fosse a sua última. Tempo na Terra. E ela queria que ele soubesse que ainda tinha tempo e que ele iria para casa e ficaria com sua família e que ela estaria esperando por ele quando chegasse a hora de ele partir, mas ainda não era a hora. E foi uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa. Maria, deixe-me perguntar, porque sua perspectiva ela é muito única, já que você trabalhou na área médica. E isso é outra coisa. Aliás, eu percebi que muitas pessoas da sua área, às vezes, eles rejeitam seus dons e seguem um caminho oposto. Depois, como eu que cresci com medicina chinesa, se voltam para isso. Ou decidem ser cientistas, pois não é o meu caso. Mas acabam retornando. Veja Suzanne Gizman, nossa amiga e sua trajetória. Força Aérea Um. Então, na sua visão, ouvi muitas histórias de enfermeiros, né?
mais do que de médicos, né? Enfermeiros são os trabalhadores da linha de frente, em muitos aspectos, mais do que os médicos, né? Não é para desmerecer os médicos, mas os enfermeiros estão sempre no quarto. Médicos entram e saem. Eles cuidam de múltiplos pacientes, mas os enfermeiros estão constantemente no quarto e testemunham tudo. Veem a vida e a morte. Ouvi de várias pessoas que passaram por experiências de quase morte e retornaram. Quem vem primeiro? Geralmente é um enfermeiro. E teve essa história incrível que eu ouvi, e aí ele voltou. Ele estava tipo, acabei de voltar de um lugar lindo. Ela tá tipo, ele não para de falar. Ele voltou de uma experiência de quase morte. E ela tá tipo, você estava em processo de compra, agora voltou. Você vai ter que aceitar que voltou. Sinto muito. Mas ela é tipo, não. Você vai ter que lidar com a ideia de que está de volta aqui na Terra e não vai retornar para lá por enquanto. Então, na sua experiência, trabalhando com tantos enfermeiros, né, quantas dessas histórias, quão sábios, além de seus anos de conhecimento do que estão vendo, do que não estão vendo, e simplesmente aceitando, tipo, ah, sim, as pessoas, existe outro lado. Eu vi isso ou ouvi aquilo que eles simplesmente aceitam no campo médico, na sua perspectiva. Bem, excelente pergunta e aliás. Primeiramente, acho que pessoas intuitivas, especialmente enfermeiros, elas são atraídas para essa área médica. E um bom médico, se uma enfermeira o chama no meio da noite e nem sabe direito como expressar sua preocupação, quero dizer, claro que ela vai ter algum motivo clínico, ele vai ao hospital e faz dessa a sua primeira visita. Porque muitos enfermeiros são intuitivos. Mas aqui está um aspecto interessante sobre os hospitais, que ainda são um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu simplesmente os adoro e sinto falta de trabalhar no hospital todos os dias, embora eu ame muito mais o que faço agora, porque muitas pessoas entram e saem sempre. Falando energeticamente, pessoas nascem no planeta e outras partem, com sua energia fazendo a travessia. Claro, ao começar a deixar o corpo, a energia se eleva rapidamente. Você absorve muito conhecimento e informação rapidamente enquanto sua energia ascende, certo? Mesmo que a travessia completa leve semanas, meses ou anos, você ganha um saber essencial vasto. E há portais imensos, portais abertos, entre o nosso mundo e os outros mundos, e são enormes. Para mim, parecem arcos. Podem ter centenas de metros de altura e largura, porque há tanta troca. Guias espirituais estão ajudando um bebê a nascer que irá guiar essa pessoa por toda a sua existência. Talvez até entes queridos que não os encontrarão em forma física, mas os encontraram antes de decidirem reencarnar. Como avós ou bisavós também estão ajudando nesse belo surgimento do feto e do bebê no planeta. Então, temos seres humanos que estão prestes a deixar o reino terrestre e temos pessoas de vidas passadas que querem estar lá no seu regresso, porque voltar para casa é como um chá de bebê em si. Mas do outro lado, todos estão animados que as pessoas estão voltando para casa. Não consideramos a Terra nosso lar. É uma realidade temporária, onde temos experiências únicas, requintadas e contratuais, que nos ajudam a evoluir nossas almas. E então, é um lugar muito movimentado, com todos os tipos de anjos e arcanjos, entes queridos que partiram e seres que você não vê há séculos, talvez, que estão te saudando quando uma alma decide deixar este planeta azul-verde único. Isso é incrível. Quando espíritos tentam contato, como a senhora do véu azul, o véu azul. Qual é a energia? Percebe alguma sensação ou cheiro ou alguma sensação física? Quais repercussões estão ocorrendo nesse processo, se houver? Meus guias espirituais são excelentes em ensinar como manter minha vibração para ser saudável e desfrutar a vida. Minhas experiências são incrivelmente positivas. Contudo, ajusto minha energia para ser ágil. Quando comecei a impor as mãos nos pacientes do hospital, sentia todo o desconforto deles. Era desconfortável, pois estavam gravemente doentes e sob fortes medicamentos. Eu absorvia a dor deles e precisava sair, sentar-me perto da cafeteria, ao lado de uma cascata, até meu corpo liberar a energia acumulada. Meus guias cedo me ensinaram a acelerar minha energia, o
O que geralmente ocorre, e é uma ótima pergunta, é que as coisas começam a brilhar. É muito visual para mim. Sinto o calor e meu corpo parece operar numa frequência mais alta. Como quando se está animado e feliz, é assim que me sinto. Mas é só isso. Quando eu só vejo pessoas, tipo, se eu estou prestes a trabalhar com alguém ou alguém está na minha agenda e eu não quero saber o motivo de alguém marcar uma consulta comigo, eu gosto de entrar sem saber de nada. Pessoas mortas começam a me seguir pela casa e me ajudam a dobrar roupas ou lavar louça ou passear com meu cachorro. E então, quando eu me sento e faço tudo pelo Zoom hoje em dia, quando me sento para conversar com o cliente, de repente eu percebo: ah, o seu pai tem me seguido o dia todo. Aí eu sei quem é essa pessoa. Então, para sempre uso, quando falo com médiums, sempre uso o exemplo da Whoopi Goldberg em Ghost, que é incrível, um filme incrível. No filme, ela basicamente não tinha controle nenhum sobre quem aparecia, quando apareciam, como apareciam. Quer dizer, no filme, eles realmente tomavam conta do corpo dela e meio que passavam por ele e tudo mais. Mas falando de modo geral, para você existe um sinal de fechado e um de aberto? Ou as pessoas simplesmente aparecem quando bem entendem e você meio que tem que lidar com isso? Ou é uma escolha sua, tipo, estou fechado agora? Precisei estabelecer regras no início. Limites são sobre nós, não os outros. Assim defini limites. Porque eu poderia estar na fila de uma cafeteria e alguém começava a conversar comigo. Eu tinha que me aproximar de um desconhecido e falar sobre o pai deles. Eles apreciavam e valorizavam isso, mas começavam a chorar e eu tinha que garantir que estivessem bem, o que poderia me atrasar. É uma coisa, é uma coisa. Então eu tenho uma regra: ninguém pode me incomodar, o que não soa simpático, mas é assim, a não ser que eu esteja trabalhando ou seja uma emergência grave, como uma hemorragia arterial. Você não pode só chegar falando comigo por saudade do seu filho. Estou no atacado escolhendo morangos orgânicos para não levar os convencionais por engano. Eu quero mesmo é os orgânicos. Quero muito os orgânicos. Então tenho regras, significa que se interrompido. Então, eu realmente foco totalmente. Sei que é essencial. Certa vez, num restaurante com um amigo, numa sexta à noite, só tinha bebido um pouco de vinho. Fui ao banheiro e estava no reservado. Água. Não importa se é água do vaso, da pia, da banheira ou do oceano. Os espíritos são muito atraídos pelas moléculas de água, porque somos, em sua maioria, água e a terra também é. Então, estou no reservado e aparece essa mulher que já tinha desencarnado. Ela era jovem. E digo jovem porque hoje em dia, para mim, 30 anos é ser jovem. E ela me disse que tinha acabado de falecer e que o marido dela estava no restaurante muito triste, e ela queria que eu falasse com ele. Então, estamos tendo essa conferência mental telepática. Ela até me contou que tinha uma condição crônica há anos, que estava controlada, mas de repente algo meio que mudou no corpo dela e ela morreu inesperadamente, como se não fosse esperado. E eu disse a ela: meu horário, peça para ele me ligar. Eu saio, toma meu cartão, aqui está. Basicamente foi isso que eu fiz. Então eu saí para o restaurante. Estávamos sentados no bar e eu ao lado da minha amiga e ela me diz, ela fala: "Você não vai acreditar no que aconteceu". Um homem se aproximou dela. Ele disse que estava com o irmão gêmeo, que a esposa do irmão gêmeo acabou de falecer. E eu os convidei para jantar conosco. Eu digo, beleza, ótimo. Então, quem é a mulher no box? Quando as pessoas realmente querem que você trabalhe para elas, não quero parecer ingrato, mas eu atendia 25 pessoas por semana e trabalhava demais, vendo pessoas. E agora que eu dou aulas e todas essas coisas, tive que estabelecer algumas regras sobre isso. Mas quando elas realmente querem te ver e é verdadeiramente importante, elas dão um jeito. Então, o marido dela e o cunhado vieram sentar à nossa mesa e ela gritava comigo o tempo todo, dizendo para ele parar de beber e dirigir, dizendo para ele parar de beber e dirigir. Então ele estava tão abalado pela dor que estava bebendo e dirigindo. Então eu finalmente disse a ele que sua esposa estava bem ao meu lado. Ele simplesmente começou a chorar, usando todos os guardanapos e assoando o nariz. Estava irritado, querendo que ela falasse com ele. Eu expliquei que não é que ela não possa falar, mas é necessário elevar sua energia, pois eles existem em uma vibração alta, enquanto a Terra tem uma das frequências mais baixas.
Para se conectar com o mundo multissensorial, é preciso aumentar sua vibração. E eu disse: a tristeza bela e essencial é de baixa frequência. E afirmei: em algum momento você haverá em sonho. Ou você pode ter uma experiência real com ela, mas seria difícil agora. Então eu disse: ela está te pedindo, por favor, para parar de beber e dirigir. Então ele me prometeu que iria procurar um terapeuta de luto. Eu conversei com ele um pouco na segunda-feira seguinte e desde então não o vi, nem falei com ele, mas sou grato que ela fez o necessário para eu desempenhar bem meu trabalho. Me diga, quem é o executor dessas regras? São seus guias espirituais? Ou é só que, uma vez que você coloca essa intenção, ela meio que se realiza por si só? Acredito que se sua intenção for genuína e sem muita margem para desvio, sem ser excessivamente gentil ou complacente, o universo se alinha, pois o livre-arbítrio é a lei suprema em todos os universos. Certo, faz sentido. Existem momentos e lugares específicos que facilitam a conexão ou é em qualquer lugar? Não tenho problemas para me conectar e posso estar em qualquer lugar. Estava no banco falando com o meu gerente. Eu nem sabia que o pai dela tinha morrido e ele apareceu enquanto estávamos conversando. De novo, muitas lágrimas, guardanapos, lenços. Você anda sempre com lenços? Neste momento, vou seguir seu exemplo, com certeza vou. Ou seja, sempre que você fala com alguém agora, parece um risco ocupacional. Então, posso perguntar, há uma maneira, já que você falou algo sobre elevar a vibração de nós mesmos para termos algum tipo de poderes intuitivos? Como as pessoas podem manter conexão com entes queridos? Muito obrigado por me fazer essa pergunta. Uma das minhas maiores alegrias, já que eu não sabia que tinha essa habilidade até os 37 anos, eu não fazia ideia alguma. Eu vi tantas pessoas igualmente talentosas e dotadas. Muitas pessoas têm. Todos possuem dons e talentos naturais dentro de si. Alguns nunca os descobrem, o que me causa uma imensa tristeza. Então, uma das minhas alegrias na vida é ajudar as pessoas a descobrirem sua magnificência, aprenderem quem são e descobrirem seus dons e talentos naturais. Claro, os dons multissensoriais são os que mais me empolgam. Do outro lado, os seres que partiram recordam ao deixar o corpo que sua energia se eleva e intensifica, movendo-se mais rápido. Em contraste, nossa energia terrena é mais lenta, com frequência e vibração mais baixas. Conforme o ser ascende, sua energia se expande, permitindo-lhes adquirir conhecimento essencial e absorver informações curativas. Compreende-se então o comportamento dos pais, escolhas de parceiros equivocadas e outras percepções libertadoras, reconhecendo que tudo ocorreu por razões perfeitas, insondáveis pela mente humana. Então, se os humanos aprenderem a conduzir sua energia em uma vibração elevada, eles podem facilmente sintonizar com a frequência de outros seres. Você tem uma energia alta, Alex, é uma pessoa alegre e trabalhou duro na vida para descobrir sua própria alegria e felicidade, o que nem sempre é bem visto aos olhos de todos, e nem todos concordam com o que nos faz pessoalmente felizes. Mas é isso que mantém sua vibração elevada, continuar atento à alegria e também não dar ouvidos às emoções criadas pela mente, que eu acredito que aprisionam e encarceram a humanidade, e coisas que nem existem ou nunca existirão, que nos esgotam e baixam nossa frequência. Então, aprender a sentir suas próprias emoções autênticas é fundamental para elevar sua vibração, para que você possa escolher o que realmente traz alegria para você como um ser individualizado. Existem momentos em que simplesmente os espíritos do outro lado não desejam estabelecer comunicação? Tipo, se eu chegar e falar, eu preciso conversar com o vovô, e o vovô tá tipo, o vovô não tá afim, ele não quer falar com você. Isso já aconteceu? Isso nunca aconteceu comigo pessoalmente, mas ouço dizer que é algo comum entre outros médiums, por algum motivo. Pelo menos na primeira sessão que eu tenho com as pessoas, a pessoa que elas querem ver aparece. Muitas vezes porque, veja, as pessoas que já se foram vêm para ajudar os humanos. Elas não precisam de ajuda. Pessoas mortas não precisam de ajuda. Elas não têm um corpo. Eles não precisam comer, não precisam pagar impostos. Eles podem ver a criação, o universo, Deus, arcanjos. Eles têm toda essa consciência, mas quando vêm, querem ajudar. Esse é o desejo deles. Eles podem ver coisas que nós não conseguimos ver ou que não entendemos. E assim, às vezes, a pessoa que vem
que oferece a informação mais valiosa não é necessariamente o vovô, mesmo que ele esteja lá e diga algumas palavras. Pode ser o vizinho que morava ao lado, que morreu quando você era criança e compreendia alguns conceitos básicos sobre você e traz informações que libertam sua alma, para que você possa evoluir e permitir-se ser mais realizado nesta vida. Você se autodenomina médium psíquico. Assim, ao ouvirem psíquico, muitos pensam que você pode prever o futuro, imaginando bolas de cristal e coisas esotéricas. Mas, em essência, acreditam que você possa antever o futuro ou orientá-los de algum modo. Quando não está em contato direto com o espírito, de onde vem a informação que você recebe? Isso varia entre canalizadores, quem acessa os registros akáshicos e quem comunica com guias espirituais. Qual é a sua fonte? Minha vivência é uma fusão de várias coisas. Posso estar nos registros akáshicos, conversar com um ente que se foi, falar com seus guias espirituais. Seus corpos se comunicam comigo. Gosto de pensar assim, sem parecer estranho. Eu gosto de acreditar que estou em conversa com Deus. Acredito que todos somos Deus, parte integrante da criação e insubstituíveis. Gosto de pensar que dialogo com a consciência superior disponível a cada um, variando para cada ser único. Algumas pessoas percebem mais a conexão com guias espirituais, enquanto outras se confortam mais com a ligação aos entes queridos falecidos. E eu gosto de ter conversas com quem quer que esteja no seu maior bem disponível. Como você recebe informações? Através de pensamentos, sentimentos ou sons audíveis? É qualquer uma dessas coisas. Então, o que os médiums esperam experimentar é a certeza. Você pode ver algo, pode ouvir algo, pode sentir algo. Pessoalmente, não me importo com a forma como isso acontece. Eu só quero saber. Sou muito clarividente, muito visual. Uma das coisas que acontece como médium é que eu não ouço os nomes das pessoas que já se foram. Na verdade, nem me interesso pelos nomes humanos. Para mim, as pessoas não se parecem com seus nomes. Elas se parecem com energia, que pode ser bem diferente do nome delas. Entidades do além entendem como médiums operam. Sabem que sou visual, então me mostram sua aparência. Percebo sua personalidade, vestimentas, cabelos, entre outros aspectos. Para médiums e intuitivos, o crucial é sentir a experiência. Seja ouvindo, vendo ou percebendo de outra forma, é vital sentir o significado disso. Por exemplo, se estou atendendo alguém e me surge a imagem de vitamina C. O símbolo dela flutua ao redor do corpo deles. Preciso sentir. Será que precisam de mais vitamina C ou tem demais? Você deve sentir as informações recebidas. Preciso perguntar: qual foi o lugar mais estranho onde espíritos surgiram? Suponho que não tenha sido no banho, mas onde foi? Você estava ocupado e pensou: sério, justo agora? Foi no banho mesmo. Pois é, minha prima. Minha prima aqui era da família. É, foi. Mas a gente tinha se afastado uns anos antes dela morrer. O marido dela se divertia com outras pessoas no casamento deles, e quando eu fui visitá-los, eu não quis ficar na casa deles, e ela ficou brava comigo. Eu aluguei um cantinho aconchegante e convidei-a para ficar comigo. Porém, ela estava brava e magoada. Feri seus sentimentos e ela cortou o contato comigo. Anos depois, soube que ela enfrentava uma doença terminal. Enviei-lhe um buquê de flores e tentei me reaproximar, mas ela talvez não tivesse forças para conversar, então nunca consegui falar com ela antes de falecer. Numa manhã, eu estava literalmente no chuveiro, e ele tem portas de vidro grandes e eu olho através delas. E lá está minha prima, deslumbrante. Ela já era linda, encostada na pia e na bancada. Talvez a 2,5 metros, ela estava lá. Linda, disse ela. A coisa mais histérica que me chocou. Por isso, amo a intuição, sempre surpreendente. Não é o que sua mente diria. E a mente não é de alta vibração para a humanidade. É uma ferramenta lógica para nos ajudar. Entro, chego na hora e verifico se a iluminação está boa nos ambientes, certo? Então ela me conta, após nos cumprimentarmos e eu a abraçar, que ao ver pessoas do outro lado parecem ter nosso mesmo tamanho. E então ela me disse, ela falou, eu quero que você se lembre de que eu também me diverti no casamento. E eu tinha esquecido completamente que ela também tinha feito isso no início do casamento. Eu tinha esquecido completamente. E ela estava lá para me ensinar a não ser julgador e a aceitar as escolhas das pessoas. Foi um momento muito profundo, lindo e maravilhoso para mim.
Deixe-me perguntar, ao mencionar seu primo agora, quanto tempo ficam os espíritos? Na forma da pessoa que eles foram, o avatar que eles representaram durante esta vida, é depois que todos que se lembram deles se vão para o outro lado, é completamente diferente? Ou eles simplesmente se projetam assim nesta vida? Como funciona? Ótima pergunta. Ao deixar a Terra, eles podem assumir qualquer forma desejada ou não ter aparência, se preferirem. Então, há um tipo de painel informativo fora de cada médium, segundo meus guias espirituais. Após encontrar a mulher de cobalto, pensei: como vou falar com mais mortos? Eles revelaram: você é médium. Surpresa. Fico pensando: como farei isso? Parece um cavalete de anúncios, mas é um holograma com informações. Assim, as almas que passam entendem como se comunicar com o médium. Mas para responder à pergunta, você pode parecer o que quiser, mas como sou muito visual, eles me mostram como eram quando tinham forma física. Geralmente costumava levar cerca de 100 anos humanos antes que alguém reencarnasse na Terra novamente. Porque o tempo flui mais rápido do outro lado, mais que na Terra. A Terra está popular, como um intenso foco de potencial evolução da consciência. Nós somos o clube que todo mundo quer entrar. Sim, E então, de 50 a 100 anos é o tempo que a maioria das almas espera. Elas não necessariamente esperam do outro lado. Existem centenas de milhares de dimensões e, dependendo da sua consciência, você pode visitar e estar onde quiser. Então, esperam 50 a 100 anos antes de decidirem reencarnar na Terra. Era essa a sua pergunta? sim, exatamente. Então, em outras palavras, parece que elas simplesmente se projetam como o que quiserem, aqui, ao invés de, tipo, andarem por aí como o Bob, pelos próximos 100 anos lá em cima, ou seja lá qual for o outro lugar. E se reencarnarem ou se sentirem distantes do plano terrestre, sempre existirá uma vibração espiritual de cada vida vivida. Não é tão completa quanto a conexão direta com a pessoa, como com meu primo. Era como se nenhum tempo tivesse passado e nós estivéssemos apenas curtindo e rindo à beça, nos divertindo muito. Mas existe, tipo, uma representação espiritual dessa energia, porque a energia nunca morre, jamais. Percebo ao conversar com alguém que já reencarnou e voltou à Terra. Posso me comunicar com o aspecto espiritual deles, com a memória energética da vida passada. Então quer dizer que pode conversar com o espírito do Bob enquanto o Bob já é o Fred aqui na Terra? É raro. É muito raro, porque, pelo que entendo, não existe vida passada ou futura acontecendo exatamente ao mesmo tempo. É complicado de entender, mas compreendo. Tive um exemplo perfeito. Um convidado comparou com assistir TV. Você vê um programa ciente de que há milhares de outros no ar simultaneamente, mas você só sintoniza em um. Achei uma explicação incrível. Excelente descrição. Vivemos múltiplas vidas simultaneamente, não só aqui na Terra neste momento mágico, mas em diversos lugares. Então, essa ideia da alma perdida, ou de fantasmas, ou de espíritos que estão presos em uma casa ou com assuntos inacabados. Isso é uma lenda há tanto tempo, do seu ponto de vista. Isso é verdade? Quão real é? Realmente, o Bob sofreu um acidente trágico. Apesar de eu implicar com ele, o Bob teve esse infortúnio aqui e agora, de certa forma, assombra nossa casa, não conseguindo partir. Além disso, ele lutou na Guerra do Paraguai. Isso é real para você? Como você interpreta isso? Isso é verdade. Quando a energia deixa o corpo, lembre-se de que o livre-arbítrio é a lei suprema do universo. Mesmo que anjos auxiliem na passagem, não podem intervir sem consentimento. E isso é profundamente respeitado. Nossa individualidade e livre-arbítrio são sagrados. Assim, se alguém estiver apegado à vida, por não ter feito um trabalho interior, algo que nem todos fazem, ou como meus guias dizem, fazem de modo tão sutil que é imperceptível. Às vezes, pessoas esperam atravessar e olham para trás, para a terra e família, iniciando o trabalho interior com essa visão. Se você enfrentar uma perda terrível e trágica, ou se a vida não for como esperava, pode ficar no plano astral. Próxima à nossa dimensão está a quarta, que considera o céu terreno.
A quarta dimensão, ou plano astral, é uma vasta realidade temporal e espacial. Lá se encontram os registros acásticos, acessamos vidas passadas e médiums, e entes queridos falecidos cruzam o plano astral para nos conectar e comunicar conosco. E assim ficarão presos, se preferirem, pois desejam permanecer. Sob certa percepção, podem assombrar uma casa. Geralmente, porém, observar assombrações é bem desafiador. Geralmente está relacionado a uma pessoa que está enfrentando muitos desafios mentais e pode ser apenas depressão ou tristeza ou talvez insônia. Para que essas duas vibrações se encontrem, certo? Tem que haver algo consistente entre a experiência deles, né, do meu ponto de vista. Então, em resumo, se você vibra em alta frequência, provavelmente você não iria morar numa casa com um ou dois espíritos em geral. E isso não se conecta. Não tenho medo de fantasmas, acho eles legais e interessantes. Bem, de fato. Sim, Marie, sua perspectiva é bem única. Eu discordo. Muitas outras pessoas ver o tio Bob pendurado no canto deve assustar pra caramba. Mas realmente prefiro uma construção nova. Escolha. Quem conhece o terreno? Poderia ter pessoas nele, certo? Então, também tem esses interessantes. Corredores que foram usados por muito tempo, onde seres podiam ir de uma dimensão para outra. Então, eles são como portais, parecidos com o hospital, mas são realmente portais que conectam dimensões. E então, você não quer uma casa que tenha um portal aberto. Às vezes, se eu percebo isso nos meus clientes, eu os encorajo a fechar com cristais e coisas do tipo para que não tenhamos coisas aparecendo que possam ser um pouco travessas ou barulhentas, ou criar caos. Mas há algo belo em descobrir a cura de alguém para que possam fazer a travessia. Eu acho que é algo muito bonito estar perto de almas que ainda estão tentando entender isso. Há algo que possamos fazer para nos proteger das energias negativas ou coisas do tipo que entram em nossas vidas? Não sou muito fã da palavra proteção, porque acho que ela tem uma vibração baixa. Mas acredito que uma alta vibração nos protege naturalmente. Então, se estamos felizes e realizados, o que é algo momentâneo para os humanos, a menos que estejam presentes, expandimos naturalmente nosso campo áurico. E um campo áurico saudável tem cerca de 3 quarteirões de extensão em todas as direções. Pense na sua aura como sua pele, e como sua pele te protege do calor ou do frio, ou de esbarrar em um móvel ou de cair. Ela protege os tecidos e vasos que estão por baixo. O campo áurico age igualmente no nosso sistema energético e forma física. Se nos sentirmos presentes, podemos expandir nossas auras sozinhos. É parte do nosso ser. Ao expandi-la, creio que se forma uma proteção que afasta energias de baixa vibração das nossas altas frequências. Existem guias espirituais, anjos, outros parentes ao nosso redor o tempo todo. Eles são uma forma de, entre aspas, proteção ou uma camada, se preferir, contra esse tipo de coisa? Pergunto porque isso é algo que me perguntam sempre, tenho certeza que recebe. Sim, com certeza. Seus guias espirituais são devotados a você, acompanhando-o desde a concepção até a passagem. Alguns familiares também escolhem ser parte essencial de nossas vidas. Por isso, acredita-se que um dia médiums não serão mais necessários, pois todos poderão se comunicar com seus entes queridos, já que todos têm essa capacidade. Ao elevar a vibração e aquietar a mente, poderão conectar-se com entes queridos. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes no programa. Adoraria ouvir sua opinião. O que acontece do outro lado? Tem um bar? Todo mundo está por aí num cinema? Claro, há os registros akáshicos, uma espécie de biblioteca. Sério, ainda que não seja comum frequentar bibliotecas, essa pode ser a mais incrível. De modo geral, o que ocorre naquele tempo? Afinal, não há tempo do outro lado, mas durante o período entre uma vida e outra, o que acontece? Sim, os registros akáshicos são uma biblioteca dos pergaminhos da vida humana. Haverá um dia em que a Terra não mais existirá, pois mudará sua frequência para outra dimensão. Nesse distante futuro, os registros akáshicos se dissiparão, já que não haverá mais registros do reino terreno.
Eles fazem muitas coisas. Conversei com pessoas que não tiraram férias, trabalharam incessantemente. Agora me estão só descansando, se divertindo. Dirão, não jogo golfe, mas é algo similar. Não toco violão, mas é parecido. Há muitos apenas relaxando, brincando, divertindo-se e pulando como se saltassem de um avião. Mesmo sem aviões, estão vivendo aventuras. Ou ar. Ou ar. Há pessoas que trabalham, acredite se quiser. Então, existem almas que se dedicam à expansão da consciência humana. E um dos trabalhos que eu já vi algumas vezes são quando pessoas de fato trabalham no hospital. Eu sei porque sabem que eu adoro o hospital. Crianças em estado terminal têm dificuldade para partir porque os pais não querem que elas vão. A equipe médica faz de tudo para mantê-las em seus corpos. E então, espíritos que já partiram vêm e jogam videogame com elas à noite, conversam e as ajudam a se sentirem prontas para deixar seus corpos, pois elas estarão partindo. Assim, eles passam tempo dando-lhes uma espécie de terapia, aconselhamento e diversão, para prepararem-se para a aventura. Ouvi que há guardiões no registro acástico, então penso que alguém faz esse trabalho. Eles não parecem humanos, medindo uns 6 metros. Se parecem com o Ben. Logo, têm aparência masculina. Novamente, a cor azul cobalto surge em minhas visões, como uma túnica da cabeça aos pés. E eles alcançam pergaminhos em nichos altos. Eles trazem-nos para baixo e, ao lado direito, monitoram os registros acásticos. Existem trabalhos do outro lado que você escolhe fazer, se quiser, ou seja, no que deseja fazer. Já assistiu Amor Além da Vida com Robin Williams? Claro que sim, claro que sim. Eu já tive o produtor aqui. Outro lado. O que é isso? Isso está acontecendo do outro lado. Então é uma das coisas que eu pensei, porque quando eu vi aquele filme, né, e eu já ouvi isso de tantas experiências de quase morte, tipo, você cria a sua própria realidade às vezes. E é verdade. E o que o Robin fez, né, quando ele chegou lá, onde tudo era tinta, porque sua esposa era toda de tinta. E então tudo começou a se formar aos poucos. E aí, tem o cachorro. E eu sempre amei aquela árvore. E, eu realmente queria ter uma espécie de vila italiana. E foi isso que ele construiu. Então era tudo isso. Então é mais ou menos isso que acontece do outro lado. Você tem essa liberdade para ser criativo e único e ainda está se descobrindo. Agora você não tem os parâmetros de uma existência humana. Então, qual o processo para um mestre ascensionado, como Jesus, Buda, Yogananda ou Babaji? Esses personagens históricos que nós conhecemos, alguns neste último século, como Yogananda, mas outros mais famosos. O homem mais trabalhador da televisão, eu sempre digo, é Jesus. Ele aparece em toda experiência de quase morte. Não em todas, mas estou brincando. Mas assim, esses caras. Se for apropriado, ele aparece. Ou Shiva, ou essas entidades. Qual o acesso que eles têm? Eles não querem voltar ou voltam apenas para ajudar? Qual é a sua experiência com eles? Bem, eles não querem voltar. Eles são tão grandiosos. A energia deles é tão imensa agora que não querem reduzir sua vibração, sua frequência ou sua consciência para entrar em uma forma física. Porque mesmo quando você e eu encarnamos na Terra, não trouxemos toda a nossa alma conosco. Só podemos trazer partes que podem ser úteis e partes que querem cura, pois enlouqueceríamos se trouxéssemos toda a nossa consciência. Mas uma incrível expansão pela compaixão é o que cria mestres ascensionados e autocompaixão. Então, tipo, você é uma alma antiga e eu acho que o planeta tem aproximadamente 50% de almas antigas e 50% de almas jovens. E as almas mais jovens estão aprendendo a compaixão. Almas antigas aprendem autocompaixão. Assim, ao aprender compaixão significativamente como nós. Se um criminoso endurecido for preso, queremos que ele vá para a prisão, mas esperamos que tenha comida orgânica, terapia e mais segurança. Concorda? Mas na Terra, estamos certamente trabalhando na autocompaixão. Os mestres ascensionados aprenderam a unir compaixão pela criação, em todos os universos, e por si mesmos. Isso eleva a sua vibração e frequência. Para onde vão os mestres ascensionados do outro lado, que talvez uma alma menos avançada não possa seguir? Quais dimensões estão abertas a eles? Entendo que há múltiplos níveis ou dimensões
várias realidades, mas existem portas fechadas para almas que não elevaram sua vibração suficientemente para abrir essas portas ou acessar esses lugares. Para onde se dirigem os mestres ascensionados? Isso é o ápice ou há patamares ainda mais elevados. Claramente há algo além dos mestres ascensionados. Eu não acho que haja um fim. Eu não acho que haja um fim. Eu não acho que o universo seja um vácuo. Eu acredito que continuamos a expandir e a expandir e a criar. Então você está certo. É a sua energia que abre esses corredores que estamos procurando. Tudo do outro lado é sobre partículas subatômicas e energia. É por isso que, se alguém não foi muito gentil com seus entes queridos, não poderá se aproximar da energia deles, mesmo como uma alma desencarnada, porque podem ver que a vibração está dizendo que você não pode se aproximar da energia deles até aprender a ser gentil. Então, é muito mais claro do outro lado. É por isso que não há violência, crime, pobreza e todas essas coisas. Não existem fora da Terra. Somos uma das poucas realidades de tempo e espaço que tem isso. Então, continuamos a expandir e a ir para dimensões e realidades que ainda nem foram exploradas. Mas sim, há a vibração que abre as portas e os portais para todos nós. Então, alcançar a consciência é realmente o objetivo. Então, a expansão do universo infinito, como entendemos aqui no plano físico, é exatamente a mesma coisa do outro lado. É uma expansão infinita de múltiplos. Quero dizer, se você começar a entrar no conceito de multiverso ou dimensões paralelas, cada decisão tomada no seu dia, é possível que exista uma nova realidade em outro lugar onde John F. Kennedy não morreu. Existe uma realidade em que a DC é mais popular que a Marvel, sabe? Além disso, há vários tipos de realidades, tanto em grande escala quanto individual. Tipo, e se eu tivesse namorado aquela pessoa, sabe, teríamos ido, nos conhecido melhor, feito amor e tido um filho naquela noite, isso mudaria tudo, certo? Então, todas essas coisas, é verdade? Sim, à medida que os seres humanos começam a aceitar que a liberdade financeira é algo normal e saudável para as pessoas, perceber, isso muda o paradigma delas, muda a vibração do nosso planeta. Começamos então a ter a capacidade de cuidar de todo tipo de gente e criar educação gratuita e saúde gratuita e todas essas coisas. Então, a Terra é um ponto central para a expansão de todos os multiversos. Se a Terra continuar crescendo, o que muita gente acha que a Terra está numa situação muito ruim, eu acho que a Terra está mais feliz do que nunca nos tempos documentados. Eu acho que a vibração na Terra está realmente alta. Podemos ter essas conversas. E assim, enquanto a Terra evolui, auxilia na expansão do universo e no surgimento de novas dimensões. Não creio que termine, deve expandir-se eternamente. É isso que eu penso. De qualquer modo, preciso perguntar, já que a conversa foi agradável. E você e eu pensamos de forma parecida. Então a conversa fluiu muito, naturalmente e com compreensão. Mas provavelmente tem uma ou duas pessoas assistindo que estão dizendo: esses dois são malucos. Essa mulher e esse homem são doidos. São de enlouquecer. O que você diz? Tenho certeza de que você encontrou céticos ao longo da sua jornada. O que você diz a eles? E como você lida com esse ceticismo quando ele aparece? Tive sorte na minha carreira, ignorando os céticos. A maioria me conhece por indicações e boca a boca. Quando ouvem sobre mim ou me conhecem, já têm uma boa impressão. Sou abençoado. Costumava pedir ao universo que quem eu pudesse ajudar me encontrasse. Talvez essa oração tenha surtido efeito, não sei. Claro que tive momentos em que pessoas disseram coisas negativas para mim, seja lá o que for, ou por e-mail. Simplesmente não me importo com o que os outros pensam. Eu acho que alguns intuitivos e médiums estão aqui para provar que o que fazem e no que acreditam existe. Para mim, não é tão divertido. Adoro discutir o assunto, acho interessante. Poderia falar disso sem fim, mas quero fazer meu trabalho e minha obra, estar no mundo no meu corpo, me divertir e curtir a vida. Assim, o que os outros pensam não me afeta. Na verdade, qual é o maior equívoco sobre o mundo espiritual que você gostaria de esclarecer? Obrigado, é uma pergunta maravilhosa. Maravilhoso. As pessoas temem tanto o mundo multissensorial, o exterior, mas a Terra, sinceramente, é 1 milhão de vezes mais assustadora. Estamos nessa frequência mais baixa, e eu amo, adoro a Terra.
Espero voltar 1 milhão de vezes. Eu a adoro. Isso me deixa tão feliz aqui. Mas muitas pessoas têm medo de ter experiências multissensoriais. Elas querem falar com um ente querido, mas estão tão assustadas. E a energia delas começa a se contrair e então não conseguem ter uma conversa. Ou acham que viram uma pessoa morta, mas não têm certeza. Ou alguém as acordou no meio da noite e as assustou para valer, e elas contraem a energia. Eu acho que seria útil saber que palavras como fome, crime e guerra não existem em nenhum vocabulário fora do plano terrestre, e que é um lugar muito mais gentil, amoroso, certamente interessante e muito curioso, como aquele filme. Tão incrivelmente interessante. Eu só quero mergulhar naquele filme e conviver com todas aquelas pessoas e aprender ainda mais. Uma consciência além do que tive o prazer de vivenciar nesta vida, que fora da Terra é belo, amoroso e gentil. E se você apenas mergulhar a ponta do dedo e se permitir sentir livre e seguro lá, ficará encantado com tudo o que isso tem a oferecer e todo o amor e compaixão disponíveis para todos nós aqui do lado humano das coisas. Ao realizar seu trabalho, como você assegura que os espíritos que falam contigo são de fato o tio Bob e não outro? Disfarce, ou ultrapassa ou qualquer coisa desse tipo, com espíritos que estão presos à Terra por escolha ou coisas assim. Eles dizem: "Eu sou o tio Bob", mas na verdade é o Fred. Tipo, como é isso? É uma pergunta muito boa. Então, para mim, o que acontece? Porque, lembre-se, eu não ouço os nomes deles. Eu não sei em que rua moravam, sabe? Eu não tenho esses detalhes factuais, mas eu posso vê-los e o que vejo primeiro é o cabelo, se eles têm cabelo ou não. Por alguma razão estranha, é o que eu vejo primeiro. Mas enquanto eu os descrevo, algumas pessoas não conseguem reconhecer seus entes queridos, ou esqueceram como eles eram, ou o tio Bob morreu há 40 anos e elas não sabem. Até mesmo a pessoa, o ser humano com quem estou falando, percebo um estalo, mas não progrido. Literalmente não captarei a mensagem. Então não é estranho, é um sistema de segurança. Curiosamente, recordo-me de uma ocasião em que descrevi um homem com grande precisão. Ele usava um macacão e estava ao ar livre, claramente um fazendeiro ou jardineiro. Mas a mulher não compreendia a quem eu me referia. Não conseguia captar a mensagem e disse: vá para casa, converse com sua família. Se fizer sentido, após minha descrição detalhada, me mande um e-mail. Assim captarei a mensagem para você. Ela enviou um e-mail com uma foto em preto e branco da pessoa no traje descrito segurando algo como um forcado. Então captei a mensagem que nem era para aquela pessoa. Era destinado a um parente dela, penso que era uma tia. Sim, é isso, né? O universo. Parece que tínhamos alguns acordos antes de eu vir para o planeta. Existem algumas salvaguardas, o que é realmente bom para as pessoas terem conhecimento, porque o medo do desconhecido é muito forte. As pessoas têm um medo profundo do outro lado, têm um grande temor da morte, né? E até mesmo receio de se comunicar ou de ter qualquer tipo de experiência mística como esse desconhecido. E nosso cérebro está familiarizado com o medo. Tememos o tigre à espreita na esquina, não desejamos ser devorados. E do outro lado há algo muito grande também à espreita. E filmes definitivamente não ajudam. Não posso ver esses filmes de terror. Tá brincando? Fico apavorado se assistir. Você pode nos dar um exemplo da mensagem mais profunda que você já recebeu e que simplesmente abalou seu mundo como médium? Bem, tá bom. Bem, provavelmente. Bem, houve algo sim, porque ela disse médium. Teve uma bem recentemente. O marido de alguém havia falecido e ela, claro, queria conversar com o marido porque as crianças criadas juntos eram seus enteados, insatisfeitos com ela e o desfecho do inventário, apesar da justiça para todos. Contudo, esquece-se que, ao casar de novo, quem fica sem laços de sangue também precisa de um lar. Ainda devemos cuidar das pessoas. Esperamos que todos tenham uma parte justa da herança, inclusive aqueles sem parentesco conosco. Infelizmente, nem sempre é assim. A pessoa com quem conversei estava angustiada e chateada, pois sua família se voltou contra ela. E ela queria se sentir em paz com isso porque seguiu o testamento, né? O que foi ótimo. E ele a encorajou a fazer isso antes de falecer. E foi justo porque ela trouxe recursos para o casamento. Era uma mulher solteira
que se casou um pouco mais tarde na vida e tinha comprado casas, então ela trouxe riqueza para o relacionamento. Mas a pessoa que chegou para agradecer por ter criado os filhos foi a falecida esposa dele, a primeira esposa. E ela não esperava por isso, e eu também não esperava de forma alguma. Eu sabia que ela tinha partido porque estava explicando como o casamento deles aconteceu. E ela era amiga dessa mulher quando estava viva. E ela ficou tão surpresa, de um jeito bom, feliz e chorando, emocionada, que essa mulher veio e disse obrigada por cuidar da minha família depois que eu parti. E tudo o que você recebeu dessa união, você mereceu 100%. E muito obrigada por amar meu marido e meus filhos quando eu não pude estar lá para cuidar e amá-los. Então, isso foi algo legal e recente que aconteceu, que nós dois presenciamos. Foi incrível. Obrigada por vir e obrigada por sendo generoso com sua energia e valorizando os esforços desta mulher na Terra. Como alguém pode aprender a comunicar-se com o outro lado? Bem, eu vou dar uma aula em breve. Não, pare. Alguma dica antes de revelarmos detalhes da aula? Um aperitivo ou palhinha? Acredito mesmo em descansar a metade inferior do corpo. Creio que o cérebro é um órgão de conservação e não requer muita atenção. As pessoas geralmente focam energia no peito e cabeça. Meu trabalho é com almas mais velhas, indivíduos empáticos que se sentem atraídos por mim, enquanto as almas mais jovens não. Almas mais velhas dedicam tempo ao chakra do coração, aprimorando a compaixão há milhões de anos. Eles se sentem culpados constantemente, até por eventos globais alheios a eles. Estão sempre drenando o chakra do coração, se desgastando. Diferente de muitos espiritualistas e mestres, sugiro que as pessoas façam uma pausa no chakra do coração. Isso não diminuirá sua compaixão, mas é essencial aprenderem a sentir sua própria energia. Devem cessar de absorver as emoções alheias incessantemente. Não perderão essa habilidade, mas precisam aprender a sentir a própria energia. Ao sair da sua cabeça e relaxar na metade inferior do corpo, conecta-se à segunda camada do campo áurico, o sistema de resposta emocional. A verdadeira intuição baseia-se em emoções autênticas, não nas fabricadas pela mente. Emoções genuínas são calmas, compassivas e surpreendentes, como a mulher daquela leitura. Ambos ficamos admirados, sinal de que estamos no caminho certo. Portanto, seria bom as pessoas mexerem os dedos dos pés durante o dia e sentirem os músculos glúteos ao estarem sentadas. Sinta suas mãos no colo, ou toque suas joias ou roupas. Esteja presente em sua forma física. Creio que há um deslizar natural para essa vibração de emoções, sentimentos autênticos e intuição, que pode levar as pessoas a vivenciarem experiências místicas merecidas. Elas merecem essas vivências. Nós, profissionais, sabemos que todos podem ter essas experiências. Temos ciência disso. E quem deseja ensinar, incentiva e inspira outros a vivenciarem o mesmo. Então, há muita coisa envolvida, mas é um ótimo começo evitar se sentir culpado e responsável por tudo o que está acontecendo no planeta. Ame e adore e valorize a si mesmo e mantenha a distância da mente. Sim, isso é muito mesmo. Conselho útil. Qual é a principal lição do mundo espiritual que você aprendeu e quer transmitir? É tão engraçado. Eu meio que esqueci isso até ouvir alguém que acabou de se abrir. E depois novamente para Suzanne Giesemann, que é um ser maravilhoso no planeta. Um incrível ser de luz é o outro lado. Quando você se conecta com ele, a principal coisa que você sente e encontra o tempo todo é amor por si mesmo. Eles simplesmente amam você. Na verdade, humanos têm uma percepção tão distorcida. A maioria das pessoas se detesta, é extremamente autocrítica e incrivelmente cruel consigo. Ao se conectar com o mundo multissensorial, é chocante que seres digam coisas gentis e valorizem você. A definição de ego, eu acredito, está incorreta. Acredito que a essência do ego é o medo. Quando estamos temerosos, pensando e analisando excessivamente, estamos no ego e devemos nos amar profundamente.
O universo ama. Quanto mais amor próprio temos, mais valorizamos quem somos de verdade. Com energia elevada, aproximamo-nos do eu superior, da consciência divina, facilitando a jornada e diversão na Terra, enquanto exploramos e vivenciamos juntos este lugar mágico. Agora farei algumas perguntas como a todos os convidados. Qual é a sua definição de viver uma vida plena? Felicidade é algo muito pessoal. É algo muito pessoal. Não sabia disso. Adoro casas grandes. Há uns 10 anos, ao comprar uma casa, meus filhos disseram: Mãe, deveria reduzir. Mas gosto de espaço, então vivo numa casa grande. Para atrair todos os espíritos que te seguem por aí, você precisa. Espaço é necessário para expandir minha energia. O que quero dizer é que é importante passar tempo consigo mesmo para descobrir suas preferências e aversões, sem pedir desculpas ou sentir vergonha, que é uma vibração de baixíssima frequência. Comece a fazer o que te deixa feliz. Eu, por exemplo, adoro jazz e sempre ouço quando posso. Amo a natureza, então vivo rodeado por ela e passeio com o meu cachorro sempre. Se as pessoas descobrissem o que as faz felizes, sua vida se tornaria plena. Nossos dons e talentos naturais são fontes de alegria, fazendo-nos vibrar energia em direção à autenticidade e descobrir aspectos desconhecidos sobre nós mesmos. Assim, ao sermos felizes, exploramos essas facetas, o que realmente preenche nossa existência. Se pudesse voltar no tempo e falar com a pequena Marie, que conselho daria? Ah, sim, refleti bastante e estou verdadeiramente feliz. Nos últimos 5 anos, trabalhei para eliminar arrependimentos, pois é desperdício de energia, embora humano. Eu diria a ela o quanto é amável. Eu diria o quanto a amo. Eu apenas a abraçaria em todas as idades e diria que estou orgulhosa e que ela é incrível. Eu queria ter me amado mais cedo. Isso é realmente um desejo. Eu queria ter tido. E todos tinham as melhores intenções. Meus pais, nossas circunstâncias, todos fizeram o melhor que puderam. Mas muitas pessoas carecem de cuidado suficiente na juventude, o que é difícil. Isso não nos ajuda a tomar decisões alinhadas com o que merecemos. Como você define Deus ou a origem? Sim, energia. Para mim, Deus é isso. Quando vejo Deus, diariamente, imagino uma imensa bola de fogo, mas sem ver chamas reais. Adoro partículas subatômicas e as vejo o tempo todo. Para mim, Deus, a energia fonte, é energia. E então a criação se inspira. Uma alma nasce daquela chama. É o que você é e o que eu sou. Então, todos nós somos aspectos inspirados dessa. O todo. E todos nós somos parte do todo. O todo não pode existir sem nós. E qual é o propósito último da vida? Propósitos coletivos e únicos definem as almas. As mais jovens aprendem a compaixão coletivamente ao encarnarem em realidades como a Terra. Almas mais velhas, por outro lado, focam na autocompaixão. Não é ideal que almas experientes sejam assistentes sociais. As mais novas se adequam melhor a essa função, pois se esforçam intensamente. E temos nossos próprios indivíduos, coisas que queremos vivenciar. E eu acho que quando você se conhece, você descobre o que é. Algumas pessoas querem aprender a ser muito vulneráveis e ter laços profundos e belos com os outros. Outras querem, de verdade, afirmar seu poder pessoal e influenciar o mundo positivamente. Algumas pessoas só querem relaxar e não fazer nada o dia todo e cultivar tomates e doar alimentos. Acredito que temos vários propósitos, mas como um coletivo de almas, é compreender o amor. Isso define-nos. Onde podem conhecer mais sobre você e seu incrível trabalho? Ah, obrigada pela gentileza. Meu site é energyintuitive.com, onde hospedo o meu programa de rádio das manhãs de quinta-feira. Pode ser acessado pelo site e depois vira podcast. Atendo ligações nacionais e às vezes internacionais. Vejo isso como minha forma de contribuir, respondendo perguntas das pessoas, ao vivo no ar. E eu dou aulas na Shift Network e também ensino na minha própria plataforma. Sim, teremos um link para seu curso na Shift Network na descrição e notas do programa, para todos conferirem. Acredito que haverá uma versão gratuita inicial.
Sim, para todos se inscreverem para o sábado. Sim, nos dias 14 e 17. Não sei quando isso vai ao ar, mas sim, ensinarei mediunidade pela primeira vez na rede do navio. Estou empolgado e encantado. Isso é incrível. Tem alguma mensagem de despedida? Ó bem, antes de tudo, obrigado a todos por tirarem um tempo do dia de vocês e acompanharem esse ser humano maravilhoso, o Alex, que é uma luz tão pura, que gentilmente envia energia e amor por todo o mundo e pelos universos. Então, obrigado a todos por encontrarem o Alex e ouvirem-no, seguirem-no, e espero por terem gostado da conversa que tivemos. Por favor, apaixonem-se por si mesmos. Por favor. Agradeço a você e seu trabalho, querido A. Muito obrigado, A, de novo. Obrigado, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.